Aqueles que saíram da congregação cristã no Brasil, quem são? Como sobrevivem? Já que hoje eles se preocupam mais com a CCB do que com suas próprias vidas. Vivem a espionar, vivem rodeando os templos da congregação cristã no Brasil, tentando filmar e filtrando pessoas ali para fotografar, para tentarem encontrar algum erro na instituição para colocarem nos seus canais, para colocarem aqui na mídia, na internet. Quem são essas pessoas? Pois Tiago Duca vai nos dar um panorama completo do que se tornaram essas pessoas. E eu quero que vocês entendam uma coisa, porque quando uma pessoa ela fica agitada demais, inquieta demais, parecendo doido, parecendo um maluco, e não se tem notícia de que essa pessoa ela usa alguma substância alucinógena, dá para se chamar essa pessoa de aloprado, mesmo que seja no sentido figurado. Pois então, os críticos, esses secadores, eles se encaixam muito bem nessa descrição de aloprado. Mas a prudência e o bom senso recomendam para que não batamos boca para com um aloprado. E por quê? Porque essas pessoas, elas xingam daqui, elas xingam dali. Pois, gente, esses aloprados, vocês sabem, eles não têm nada o que fazer. Eles não arrumam um lote para carpir, um lavado de roupa, algumas roupas ali para lavarem. Esse povo vivem o dia todo caraminholando, ou seja, falando mal de uma instituição que é a CCB. Então, meus irmãos, vamos para o vídeo com o irmão Duca, mas antes já se inscrevam aqui no canal, dá o like e ativa as notificações. Para quê, irmão Jason? Para que a nossa mensagem possa chegar a cada dia a mais pessoas. Muito bem, meus irmãos, já estamos aqui com o vídeo do nosso querido irmão Duca. Já convido todos vocês a visitarem o canal dele, é o Crente Como a Gente. E nesse vídeo ele vai fazer uma explicação muito bacana sobre essas pessoas que elas saíram da CCB. Muito bem, então vamos dar início ao nosso vídeo. Aquilo que você critica com intensidade permanece no seu subconsciente com a mesma força daquilo que você ama. Percebem já aí no início que frase forte, né, que o irmão coloca aí. Aquilo que você critica com intensidade permanece dentro de você, tanto quanto aquilo que você ama. É o que nós percebemos nessas pessoas que saem da CCB. Observem que elas não conseguem viver a vida delas sem falarem sobre a congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque continua ali no subconsciente da pessoa. O subconsciente, gente, ele funciona de uma forma que mesmo você dormindo, algo ainda permanece ali. Você acaba, muitas das vezes, até mesmo sonhando. O que é que faz com que você venha sonhar com algo? É o teu subconsciente. E como é que funciona o subconsciente? Por exemplo, durante o dia você assistiu a 2 filmes. Quando for à noite, provavelmente quando você dormir, você irá acabar sonhando com alguma cena daquele filme que você assistiu. Por quê? Porque ficou ali no teu subconsciente. É o que está acontecendo com essas pessoas. Saem da CCB,
mas permanecem ali martelando, falando, sobre a congregação. Então fica ali no subconsciente dessas pessoas, Ou seja, elas criticam a CCB, mas a CCB permanece acesa dentro delas, tão acesa quanto as coisas que essa pessoa ela ama. Mas vamos continuar aqui na análise do irmão Duca. Ou seja, o foco mental constante em algo, mesmo com raiva, é uma forma de admiração invertida. Percebem? Mesmo com raiva, é uma forma de admiração invertida. A realidade é que essas pessoas elas continuam admirando a congregação cristã no Brasil. Essas pessoas não conseguem se libertar da CCB porque, no fundo, admiram o que ela representa, firmeza doutrinária. Admiram o que ela representa, a firmeza doutrinária. Vocês podem observar, a doutrina da CCB é uma doutrina firme. As pessoas que estão aqui, elas têm aquela firmeza na doutrina, elas sabem que é uma doutrina apostólica, é doutrina que está escrito ali na Bíblia, gente. Espiritualidade genuína. A espiritualidade, eu falo para vocês, eu já passei por diversas denominações evangélicas e não quero aqui fazer críticas a elas, mas a igreja onde eu encontrei um povo, uma irmandade com uma espiritualidade de se admirar, olha, meus irmãos, eu sei que alguns ficam chateados quando eu falo isso, mas foi na CCB. Unidade sem marketing e não depender de celebridades. Unidade sem marketing, não depender de celebridades. Você vê que a congregação sobreviveu por mais de 100 anos de história, sem fazer propagandas em rádios, sem fazer propagandas em televisão. Hoje é que nós, pela necessidade, estamos aqui na internet. E sem estrelas, sem estrelismos, sem astros, sem pessoas que se destacam. Por que a CCB ela não aderiu ao uso de cantores gospel? Observem, o nosso coral é o corpo inteiro da igreja. Para quê? Já para que não haja destaques, pois o destaque dentro da instituição tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E até mesmo quando algum pregador, achando-se que estava com uma determinada fama, achando-se que estava com um determinado brilho, esses pregadores de nome que adquirem uma certa fama por todo o Brasil, observem, dificilmente essas pessoas elas têm prosperidade dentro da congregação. Por quê? Porque toda a honra, toda a glória tem que ser para o Senhor. Elas não atacam por puro ódio, mas por necessidade de justificar a si mesma o motivo da decisão de ter saído. Essas pessoas parecem que ficam naquela necessidade de tentar provar que a decisão delas foi uma decisão certa, foi uma decisão acertada. E ficam ali atacando e não conseguem se libertar disso. Cada vídeo, cada post é uma tentativa inconsciente de dizer mais ou menos assim: eu fiz a escolha certa, eu não errei, veja como eles estão errados. Mas, quanto mais tentam provar isso, mais ficam presas emocionalmente ao que deixaram. É como um ex que fala mal do relacionamento o tempo todo, mas ainda espia as redes sociais da pessoa. Eita, irmão Duca, você foi cirúrgico aí, hein, meu irmão? Na ferida. Irmão Duca agora atacou na ferida do ex-CCB. Sabe quando um soldado ele tá lutando ali contra o outro, e ele pega a sua lança, pá, e fere... fere ali o outro soldado e ainda gira a lança dentro do ferimento?
É justamente isso. Justamente isso. O que adianta você terminar um relacionamento com uma pessoa, com um homem ou que seja com uma mulher, mas você fica bisbilhotando as redes sociais dessas pessoas. O que será que ela está fazendo? O que será que ela fez hoje? Esse final de semana? Será que já arrumou outro? Ai, meu Deus. Aí dizem assim: encontrei o verdadeiro evangelho. Que evangelho foi esse, gente? Que evangelho foi esse? Um evangelho em que você continua preso ao que você já viveu? Só se for um evangelho de libertinagem. Mas vamos continuar aqui. Meus irmãos, existe uma dinâmica espiritual por trás disso. Olha, É o reflexo do caso clássico de Saul e de Davi. Saul perseguia Davi, o caluniava, o invejava, mas no fundo o admirava e temia a unção que vinha em Davi. veio aqui mais um exemplo clássico aqui onde o irmão Duca coloca. Gente, quando analisamos a vida do rei Saul e a vida de Davi, né? Por que Saul ele perseguia Davi? Por que Saul queria matar Davi? Porque Saul sabia que em Davi tinha unção, em Davi tinha um brilho, em Davi tinha algo diferente. E dentro do rei Saul já tinha entrado um espírito de inveja. Quando as mulheres gritaram: Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus 10.000. Entrou um espírito ali dentro de Saul e ele não deixou mais que Davi vivesse em paz e passou a perseguir o rei Davi. Observem o que é que essas pessoas fazem. Estão vivendo suas vidas hoje a perseguir uma igreja, gente. A perseguir uma denominação evangélica. É. Uma igreja que não faz mal para ninguém. Pelo contrário, vive ajudando a sociedade, tirando pessoas das ruas, ajudando ao pobre, ajudando ao necessitado, contribuindo com o órfão, com a viúva, retirando pessoas de situações de calamidade. O que eu ganho perseguindo uma denominação evangélica, meu povo? Que ciúme é esse? Desenfreado dentro dessas pessoas? Até onde isso irá? Isso vai acabar te matando. Isso vai acabar te adoecendo. Tanto materialmente como espiritual. Porque você já não consegue mais viver a sua vida. Você vive em dependência de uma igreja, de uma denominação. Acorda, meu irmão, minha irmã. Você que saiu da congregação cristã no Brasil. Esse recado é para você. É para você. Ô meu irmão, você saiu, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. Ninguém é obrigado a ficar em denominação evangélica nenhuma. Mas você saiu? Segue a tua vida. Dá seguimento à tua vida espiritual em um outro local, em uma outra igreja reformada que seja. Mas não vive agora a tua vida dependendo do lugar aonde você esteve antes, falando mal, tentando denegrir, porque isso vai te afetar espiritualmente. Será que essas pessoas conseguem ter paz? Será que essas pessoas, quando deitam a cabeça em seus travesseiros, conseguem dormir tranquilas? Olha, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos deixar aqui o Tiago Duca falar, porque eu já falei demais. O que ele não suportava era ver em Davi aquilo que ele havia perdido, a presença de Deus. Da mesma forma, muitos ex-membros da CCB olham para a igreja e enxergam algo que os incomoda, sim.
A serenidade, a comunhão, o silêncio, a simplicidade com poder espiritual. É isso. Eles olham para a CCB e se incomodam. Falam, a congregação está esvaziando. O grande êxodo dentro da CCB. Tudo mentira! Tudo mentira! A congregação continua cheia. Esse é o desejo deles. E como eles não veem isso acontecer, eles tentam inventar mentiras. Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos, o que nós estamos colocando aqui? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, essa fala do irmão Duca. Olham para a igreja e enxergam algo que os incomoda, sim. A serenidade, a comunhão, o silêncio, a simplicidade com poder espiritual. Eles se afastaram, mas o Espírito Santo continua testificando algo em seus corações. Algo que diz que ali era autêntico. Autenticidade, gente. Autenticidade. A CCB é uma igreja autêntica, uma igreja que tem a sua própria identidade. É por isso que muitos acabam até falando mal da gente. Ah, eles querem ser exclusivistas, eles não se misturam. Não é isso, não é isso. Não falamos mal das outras denominações. Agora, a nossa identidade nós temos que permanecer. Porque o que será de alguém, o que será de uma instituição sem uma identidade própria? Isso acaba criando uma dissonância cognitiva na mente deles. Olha lá. Mas como é esse ciclo? Nós temos a saída da igreja. Geralmente é por pessoas motivadas por mágoas pessoais, frustrações humanas ou choques doutrinários. Aí eles vão buscar por validação. Começam a seguir canais e influenciadores que criticam a CCB. É clássico isso. Gente, isso aí é muito importante. Quando uma pessoa ela sai, aí ela começa a seguir esses críticos para tentarem conseguir argumentar contra a CCB. Começam a seguir pregações de pastores reformados. Vocês viram agora há pouco o caso do Daniel, lá do Rio de Janeiro, aquele cooperador. Ele fala no seu depoimento que quando ele se afastou da CCB, ele ficou 5 anos afastado. E aí ele procurou ouvir os críticos, procurou ouvir pregações de pastores renomados, homens acadêmicos. Sabe o que foi que a conclusão que ele chegou no final? Que tudo aquilo ali era apenas vazio. Ou seja, ele girou e no final acabou não chegando em lugar nenhum e acabou voltando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É por aí. Depois vão começar a fazer produção de conteúdo anti-CCB. Tentam construir uma nova identidade em cima do que rejeitaram. Aí são aqueles que saem e abrem canais aqui na internet para falar mal da instituição. Na verdade, esses aí, o intento deles maior é ganhar dinheiro monetizando os seus canais. Mas, por que disso? Pela dependência emocional. Eles percebem que o público só os valoriza quando atacam a CCB. Então precisam continuar criticando. Observem isso. Nós vimos outro dia aí quando o irmão Kleber, do canal Graça sobre Graça 70 vezes 7, colocou um vídeo do Júnior Refleteco, onde o Júnior, ele, em um de seus primeiros vídeos, ele relatando que quando ele começou o canal dele, era falando bem da CCB. Então, teve um vídeo que ele falou mal. E quando ele falou mal, ele percebeu que teve muitas visualizações. O que foi que ele fez? Parou de levar boas novas e passou a levar fofoca, falando mal e denegrindo a instituição. Porque ele percebeu que isso trouxe visualizações para ele. Agora, não entende que isso acaba matando ele espiritualmente. É um misto de amargura e vazio. Olha Quanto isso. mais falam, menos paz eles têm.
Perfeito, gente. Quanto mais falam, menos paz eles têm. Como é que uma pessoa ela pode sentir paz vivendo a sua vida falando mal do seu próximo? No fundo, o discurso é uma confissão indireta. Eu ainda não superei o que vivi lá. É só isso. Mas pensa, meus irmãos, em Mateus 12:34 diz assim: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca fala daquilo que está cheio o coração. É isso. É isso, em resumo, fazendo o resumão. A boca fala do que o coração está cheio. Se essas pessoas continuam falando de CCB de manhã, de tarde, de noite, ao acordar, ao levantar, ao respirar, é porque os seus corações continuam cheios de CCB. Depois os CCBanos somos nós, né? Quem fala constantemente da CCB, ainda que mal, ainda está cheio dela. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo algo ali, porque só se fala tanto do que marcou profundamente. A admiração disfarçada de crítica. Esses irmãos, eles não odeiam a CCB, odeiam o espelho que ela representa. Ela reflete o que eles abandonaram, a comunhão, a simplicidade e a presença do Espírito. E por isso, continuam presos em torno dela, tentando apagar uma chama que no fundo ainda arde dentro deles. Deus abençoe, fiquem com Deus. Parabéns aí pro irmão Tiago. Eles tentam apagar o que continua aceso ali dentro deles. Então tá aí, meus irmãos. O Duca explicou, o irmão Jason desenhou para que todos pudessem entender. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso glorioso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até ao próximo vídeo.